Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui do BTG Pactual sobre fundos imobiliários. Meu nome é Daniel Marinelli e hoje vamos falar sobre a carteira recomendada de abril e a nossa performance de março. Bom, o mercado de fundo imobiliário continua ainda um pouco incerto sobre questões macroeconômicas. Acho que grande parte, na verdade, do que tem sido precificado hoje no mercado secundário acaba sendo o cenário macroeconômico, tanto externo quanto doméstico. O que a gente viu, por exemplo, e tem visto, são ainda pressões inflacionárias ao redor do mundo, nos Estados Unidos e em outros países. Isso fez e tem feito com que as taxas de juros comecem a apresentar crescimento, né? Então a gente tem visto aumentos aí, por exemplo, na taxa de juros norte-americana e de uma forma geral, todas essas incertezas macroeconômicas não têm um impacto direto em fundo imobiliário, mas tem um impacto indireto por meio de questões também de precificação da nossa taxa de juros, né? Então, todos esses movimentos aí têm impactado também o nosso cenário doméstico. A gente continua tendo uma pressão inflacionária aqui no curto prazo. Os últimos dados aqui do IPCA e do GPM vieram acima do consenso. Por conta disso, o Banco Central tem aumentado as taxas de juros para controlar essa inflação. No último mês tivemos também um aumento, chegamos hoje a uma taxa Selic de 11,75% ao ano, mais talvez aumento de 1% aí na próxima reunião. Tem alguns economistas vendo um aumento ainda adicional, mas deve ficar aí perto de 12% a 13%, o que de um lado é ruim, porque você tem, claro, uma taxa de juros nesse nível, que um custo de oportunidade, portanto, elevado, mas talvez um lado positivo aqui seja a questão do encerramento, né, desse ciclo de alta da taxa Selic. Então, se a gente efetivamente não sabe se é 12%, 13% ou 14%, a gente já, de um outro lado, a gente está muito próximo aí, pelo menos, desse encerramento, o que deveria dar algum tipo de alento aqui para os fundos imobiliários. Por conta disso, né, acho que março foi um mês positivo para o mercado imobiliário, apesar, né, dessas questões, frente talvez a 2 meses, né, tanto janeiro quanto fevereiro, ruins aí para os fundos imobiliários. A gente teve um aumento de um pouco mais de 1% aí no mercado de fundos imobiliários. O IFIX ele subiu 1,6%, 1,5%. Nossa carteira recomendada em contrapartida teve um aumento também, mas um pouco abaixo do IFIX, 1,2% no mesmo período. No ano a gente ainda continua acima do IFIX, né, apesar desse mês a gente estar um pouquinho abaixo, né, março foi um pouquinho abaixo do IFIX, e portanto a gente deve continuar na mesma estratégia que a gente tem atuado aí nos últimos meses. Bom, alterações, né, pessoal? Fizemos 2 alterações aqui na nossa carteira recomendada. A primeira delas foi uma alteração focada em questões um pouco mais táticas. Então, a gente fez uma alteração aqui de 2 fundos que fazem parte do mesmo setor, lajes corporativas, basicamente buscando dar liquidez à carteira, que é algo que a gente já vem fazendo há algum tempo, né? Se você pegar desde o final do ano passado, na metade do ano passado, na verdade, a gente veio fazendo mudanças para tornar a carteira mais líquida, né? Ou seja, o volume negociado médio ponderado da nossa carteira tem aumentado de lá para cá. Então, se a gente pegar lá em outubro, pegar os últimos 6 meses, lá em outubro mais ou menos, a gente tinha uma liquidez média na casa de 3 milhões de reais por dia. Hoje, a gente já tem uma liquidez mais próxima de 3 milhões e meio, né? Então, a gente vem aos poucos aumentando essa liquidez, o que é muito bom por várias questões, né? Acho que, primeiro, dar liquidez aqui para a carteira, ela vai se tornar mais resiliente frente a eventos, né, desses que a gente tem visto, né, de macroeconômicos. Então, assim, basicamente, a carteira ela vai ser mais líquida e, portanto, vai ter menor risco de oscilação do preço da cota dos fundos que fazem parte daquele portfólio, né? E, além disso, tem questões também de, eventualmente, quando a gente está pensando aqui em mudar e fazer trocas na nossa carteira recomendada, a gente não vai ter tantos problemas nessa troca, dado que a gente tem ativos ali com uma maior liquidez. O que eu estava falando, então, a troca foi dentro das lajes corporativas. A gente fez uma redução de posição aqui do RCRB11, é um fundo de lajes corporativas da Rio Bravo. A gente saiu 1% dele e pegou esse 1% e realocou aqui no BRCR11, o BC Fund, de um fundo de lajes corporativas também, esse do BTG Pactual. O RCRB11 tem aí mais ou menos uma média de 600 a 800 mil reais por dia negociados. O BC Fund já é algo como 4 vezes isso, né? Então 3, 4 milhões de reais negociados por dia em média, né? Os 2 fundos têm descontos, estão descontados, né? A gente tem aí
fundos descontados em relação ao valor patrimonial na casa de 30% a 40% em relação ao book, ou seja, são fundos que ainda têm upside, né? A gente continua gostando da RCRB11, essa troca de novo foi muito mais tática do que estratégica. Os dois fundos, inclusive, têm aí um nível de preço, né? Não só em relação ao valor patrimonial, mas quando você pega, por exemplo, preço sobre o metro quadrado, negociando na casa de 8 a 10 mil reais o metro quadrado, abaixo de um custo de reposição para esses dois empreendimentos, né, para esses dois fundos. Então, na nossa visão aqui, os dois fundos têm upside, mas é uma mudança focada mais na liquidez. De um outro lado, né, a gente tem a nossa segunda e última mudança, que foi uma mudança mais estratégica, que é a nossa mudança, ela focou basicamente em diversificar o nosso portfólio, né, e, ao mesmo tempo, vislumbrando um pouquinho esse potencial aumento de volatilidade que a gente pode ter nos próximos meses, não só para a questão do ambiente macroeconômico, que eu mencionei no começo do vídeo, mas também em questões domésticas, muito provavelmente relacionadas a questões eleitorais. A gente sabe que vai ter uma eleição difícil, ao longo aí das próximas semanas, próximos meses, a gente vai ter a candidatura dos presidenciáveis, dos nossos políticos, a formação da equipe econômica desses candidatos. Então, muito provavelmente, a gente sabe que poderia ter algum tipo de aumento nessa volatilidade e, portanto, a gente queria fazer essa mudança buscando um fundo um pouco mais defensivo, digamos assim. Qual foi a mudança? Basicamente, a gente liquidou nossa posição em XPlog, XPLG11, que é um fundo de logística da XP. A gente continua gostando do fundo. Acho que a equipe vem fazendo um bom trabalho ali na comercialização dos espaços vagos de galpões logísticos. Nos últimos meses a taxa de vacância vem caindo. Ele tem upside, né? Mas a gente saiu desses 2,5% e buscou alocar em 2,5% num outro fundo, que a gente ainda não tinha exposição, que é o BTG Pactual Terras Agrícolas, o BTRA11, que é um fundo, basicamente, exposto aí a 6 ativos de terras agrícolas em contratos atípicos de locação, todos eles, são reajustados anualmente pelo IPCA, em 10 anos de contrato. Então, basicamente, essa mudança, ela vislumbra alocar nesse fundo que tem uma maior previsibilidade de pagamentos, dado a tipicidade desse contrato, de alongamento desse contrato, e um fundo descontado, em torno de 4% a 2% em relação ao valor patrimonial, pagando na casa de 11% de yield, né, dividend yield, o que na nossa visão é acima do que o mercado tem pago, e portanto deveria ter também uma boa precificação pelo mercado em relação a esse potencial volatilidade que a gente deve ter no curto prazo, né? Então, a nossa mudança, ela vislumbrou exatamente esses pontos. Inclusive, o BTRA11 é um fundo que a gente ainda não tinha, né, o setor do agronegócio, a gente ainda não tinha exposição dentro do nosso portfólio, né? Então, a gente alocou aí 2,5% no agronegócio, diversificou o portfólio, trouxe mais defensividade, né, em um mês em que o XPlog também teve um aumento aí de 7%. Então, a gente juntou o útil ao agradável, né? Então, a gente pegou esses 7% de alta do XPlog, colocou no bolso, partimos por outro fundo que a gente gosta, mas também, né, de novo, acho que ressaltando aqui que o XPlog ainda tem upside, a gente gosta do mercado de galpão logístico, como a gente já tinha exposição a outros ativos dentro da carteira, a gente permaneceu com esses ativos e buscou alocar em um outro fundo que a gente ainda não tinha participação, né? Então, basicamente, essa foi a nossa mudança. A gente continua aqui ainda fazendo essas alocações de liquidez, como eu mencionei anteriormente. Vamos fazer e começar a fazer cada vez mais essas mudanças estratégicas, tá? Conforme o mercado ele vai abrindo essas janelas de oportunidade, como houve aqui com o XPlog, né? E, enfim, eu acho que pensando nos próximos meses, a gente deveria começar a intensificar essas trocas mais estratégicas, tá? Muito bem, como ficou a nossa carteira recomendada, portanto? Para o próximo mês, a gente tem aqui, né, uma alocação de 51% em fundos de papel, os CRIs, né? 18% nos galpões logísticos, 18% em lajes corporativas, 6% em híbridos, 5% em shoppings e 2,5% em agro, né? Seria 3% aqui, basicamente, arredondando aí para cima. Essas exposições, né, em sua forma geral, a gente tem aqui um dividend yield forward para os próximos 12 meses, que nós calculamos na casa de 10,1%, né? E estamos descontados aqui a valor patrimonial na casa de 10%. Então, de novo, eu sempre repito isso aqui para vocês, a gente tem um portfólio que ele é híbrido, né? São estratégias tanto de renda, focado aqui nesse e respaldado aqui por esses 10,1% ao ano de dividendo, mas também, ao mesmo tempo, a gente busca o ganho de capital exatamente respaldado por esse desconto em relação ao valor patrimonial
na casa de 10%. E é isso, pessoal. A gente continua aqui bastante focado nessas alterações de liquidez, mas também vamos intensificar agora as de estratégia, né, buscando aqui boas oportunidades no mercado, e vamos continuar monitorando o mercado. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Para quem ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo se você gostou, e se inscreva no canal, e nos vemos na próxima. Um grande abraço.